Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 35º episódio do Ciência Deriva Podcast. E, como sempre, lutando incessantemente contra a entropia. E hoje, em específico, eu, particularmente, estou junto com todo mundo do Ciência Deriva lutando contra a entropia para manter esse podcast vivo, mas também confiando 100% no meu sistema imunológico, porque eu estou gripado. Talvez você vai perceber essa voz meio rouca, continua alta, mas meio rouca que eu estou aqui. Então, torço muito para o meu sistema imunológico aqui, que ele trabalhe e que ele possa vencer esse desafio chamado gripe, que temos quase todo ano. Ele está vencendo bem, então espero que ele continue assim. E hoje é o nosso último episódio desta temporada, com um personagem, um entrevistado que queríamos desde o primeiro episódio aqui do Ciência Deriva Podcast. No entanto, não sou eu que eu apresento. Vou falar oi aqui para... é uma coisa importante. Infelizmente, a entropia da internet venceu o Guilherme e ele não poderá participar do episódio porque a casa dele, a internet caiu, acabou. Então, infelizmente, há 2 episódios atrás ficamos sem a Nick e esse episódio ficamos sem o Gui. Hoje você não está, mas amanhã estará aqui com a gente, com certeza. Voltando aqui à apresentação, olha o dog que está aqui. Como ele chama? Thor. Thor? Praticamente um deus, né? É o deus da casa. É o deus da casa, com certeza, né? Então, Nick, com esse cachorro lindo, de boa, você, boa noite. Como está o frio aí de São Paulo? Boa noite. O frio aqui de São Paulo me pegou na semana passada. Inclusive, minha voz está voltando também. Fiquei gripada na semana passada, mas acho que aqui em São Paulo é impossível não ficar, né? Com a mudança de temperatura, meu Deus, não tem sistema imunológico que aguente. Mas estou aqui, estou firme e o Gui vai fazer falta nesse episódio, porque eu acho que todo mundo gostaria de estar aqui, né? Nessa entrevista de hoje. Mas é isso, pessoal. Quero agradecer muito ao nosso convidado, mas também não sou eu que o apresento, então eu vou passar a palavra aqui para a Bia. É só uma coisa. Hoje a gente tem uma entrevistadora ilustre que eu esqueci de falar na introdução, né? Que ela que conseguiu um entrevistado e ela está aqui hoje estreando no Ciência Deriva Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Cadu. Tudo bem, gente, espero que vocês estejam bem também. Eu faço parte do Ciência Deriva, também sou aluna de graduação de Biologia, sou pesquisadora, sou divulgadora científica e, bom, estou muito feliz, né? Na minha cara, vocês conseguem ver que eu estou muito feliz com essa entrevista de hoje e acho que todo mundo da biologia já flertou com a perícia criminal, eu flerto até hoje, então todo mundo gosta demais. Então, enfim, eu estou feliz demais. Um pouco ansiosa, mas não estou nervosa. Estou ansiosa porque eu sei que vai ser muito bom. E apresentando o nosso convidado de hoje, o Perito Salada. E, assim, 30 anos de experiência na área, né? Envolvido em casos incríveis que todo mundo comenta até hoje. É um assunto que está muito em pauta. E eu estou muito feliz, Salada, de verdade, de estar aqui. Vou falar isso várias vezes. E aí, agora, né, passo a palavra para o Cadu novamente, que ele vai fazer a pergunta que ele sempre Não, faz. deixa o Salada falar oi também. Vai deixar ele falar primeiro? Então, tá deixa bom. ele falar Fala, um oi, Salada. né? Boa noite para vocês, boa noite a todos. Também saindo de uma gripe, né? Semana passada eu estava até um pouco afônico, mas já quase que totalmente recuperado. Então, prazer estar aqui com vocês, né? Trabalho como perito criminal faz pouco tempo, desde 93. Muita gente ainda talvez não tivesse nascido ainda, né? E eu já estava aprendendo a fazer a perícia. E dentro desse tempo, trabalhei sempre junto ao DHPP e junto ao Núcleo de Crimes contra a Pessoa, ou seja, sempre em crimes contra a vida, o que a gente brinca falando, né?
No DHPP, a gente trabalha com morte matada, e no crimes contra a pessoa, uma maioria morte morrida, né? Mas, de qualquer forma, sempre em crimes contra a vida. Então, tem assim, uma certa vivência nessa área. Mas a vida do perito é assim, um aprendizado eterno, né? Não existe aquele perito, eu sei fazer perícia. Não, nós estamos aprendendo sempre alguma coisa nova. Sim. Ó, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou dar uma de detetive aqui. Eu vi que, em umas entrevistas, o pessoal te chama de Tchê. A fotógrafa que trabalha com você até hoje chama de Tchê. Vi também pelo seu sotaque que você é do sul do país e vi que você fez faculdade na PUC do Rio Grande do Sul. Mas aqui eu acho que você não é de Porto Alegre, você é do interior, no seu sotaque não é de lá, é? Ou é mais interiorano ou você é da capital mesmo? É pior, eu sou paulistano, Puta! É? né? Mas minha formação toda foi em Porto Alegre. Morei 20 anos em Porto Alegre e já de volta a São Paulo, 33 anos. E ainda continuo. Ah, Dizem que eu tenho ainda um pouco de sotaque gaúcho, tem. mas eu morava em Porto Alegre mesmo, na capital. Sim. Você começou em 93. Você é palmeirense ou não? Porque 93 foi o ano que a gente saiu da fila. Eu sou palmeirense. Ou não? Não, o palmeirense hoje está feliz, né, nos últimos tempos, né, que o time está realmente dando bons resultados, e eu estou no lado que eu estou na época de sofrência, né, sou corintiano. Ah, Boa. tá. Quando ele falou época de sofrência, eu falei, é corintiano, não é possível. Não é? Mas é que realmente o Timão, tudo na vida eu digo que é uma senoide, né? Tem seus tempos de altos e baixos. Hoje o Palmeiras já faz algum tempo, né? Para os torcedores ficarem felizes que o Palmeiras está muito bem, né? E o Timão é aquela situação, né? Chega com os adversários bons, ele às vezes faz bons jogos, e chega com adversários fracos, ele consegue perder, né? Então a gente sempre está sofrendo a expectativa do que vai ser o resultado do jogo. Exatamente. Sim. Bem, então vamos à nossa pergunta Globo Repórter para começar. Tradicional. Ricardo da Silva Salada. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Aonde você compra sua lupa de investigação? Como você escolhe seus fotógrafos? Enfim, nos diga quem é você. Se apresente, por favor. Bem, perito Salada, como eu sou conhecido, né? Salada é um sobrenome, então acaba se criando, por ser um nome diferente, né? Um sobrenome diferente, se acaba tendo esse sobrenome como uma identidade. Eu tive colega fotógrafo, que eu trabalhei mais de 20 anos. Os primeiros 15 anos, ela não sabia que o meu nome era Ricardo, para se ter uma noção, porque só se falava de Salada. Então, no meio, sou conhecido como Salada, né? Até porque, vamos dizer, Ricardo pode ter vários, mas Salada, com certeza, só tem um. Né? Sim. E trabalhei sempre no DHPP, crimes contra a pessoa. A gente trabalha o perito via DR. Vou falar dentro do normal, né? E muita coisa assim que eu falo é voltado à perícia, como funciona na capital de São Paulo, tá? Que foi onde eu sempre trabalhei. Então é um pouco diferente de outras equipes de outras cidades. Então, eu trabalhei sempre no DHPP e depois no Crimes contra a Pessoa, onde eu me encontro atualmente. E, vamos dizer, no DHPP é homicídio é muito específico, né, mas é especializado. É homicídio de autoria desconhecida e de local preservado, ou seja, quando a vítima se encontra no local. Se a vítima é socorrida e falece depois num hospital ou alguma outra situação, quem vai atender esse local é o núcleo de crimes contra a pessoa. Né? E você, hoje... peraí, só rapidinho, você não faz parte do núcleo de crimes contra a pessoa. Você falou, mas eu me confundi, né? Hoje sim. Ah, tá. Hoje eu estou no crimes contra a pessoa.
Tá, tá. Não, é porque você falou, eu acho que eu entendi errado. Quando você atua quando a vítima está presente. É isso, né? Não, o DHPP. Ah, A tá, tá. equipe do DHPP trabalha quando a vítima está no local, Ah, né? entendi. Então, falando em termos das equipes. E resistência, né? O confronto do policial, né? Com algum humilhante, onde existe o confronto, que a gente chama de resistência, é onde existe o evento morte, Ah, tá, né? entendi. Quando se o ladrão morre, então quem vai atender é o DHPP. Se o ladrão fica ferido, quem vai atender é o crimes contra a pessoa. Ah, tá, tá. Então, é uma forma de trabalho. E aí, o crimes contra a pessoa atende também suicídio, queda acidental, disparo de arma de fogo, lesão corporal e mais uma enorme quantidade de naturezas, né, de criminais. No crimes contra a pessoa trabalha em 32 naturezas diferentes. Então, só para Sim. se ter uma ideia. Então, vamos dizer, até no crimes contra a pessoa, eu já atendi cachorrocídio e Não. gatocídio. Gatocídio? Gatocídio Gato? Cachorro, não, o cachorro, cachorrocídio. Desculpa, pode sim. falar. O cachorro, a pessoa estava com pegou um show adulto e lá pelas tantas o show começou a avançar na dona e eles para a agressão do cachorro tiveram que bater no cachorro, acabaram matando o cachorro em função que ele Ixi. estava agredindo a dona, né? Que podia até a ponto de causar morte, causou lesões, mas o cachorro foi morto por familiares, então a gente fomos atender o cachorrocídio. Atualmente estão, vamos dizer, no Instituto de Criminalística, está se montando ainda uma equipe veterinária. Então, para lidar com esses tipos de crimes envolvendo animais, que é também a parte de maus tratos, a parte de pessoas que acabam envenenando o cachorro, tranca um cachorro, não dá comida, não dá água, Sim, ou maus tratos. maus tratos de uma forma geral, E o né? gato, como foi? O gato estava morto, foi envenenado, Ah, tá. né? Então, atualmente, a gente não tem um ml, né, vamos colocar assim, de animais. Então, o pessoal leva para a USP para fazer a necropsia do animal, ver morreu de quê, de que forma, envenenado, foi agressão física. E está se montando uma equipe para fazer esse tipo de atendimento e fazer esse tipo de perícia necroscópica, né? Também em animais. Então, nesse núcleo, nessa equipe que está se montando, vão trabalhar somente veterinários, né? Até pelo tipo de atuação que o pessoal terá. Sim. Assim, mas Nossa, atualmente, então, no caso, um perito, ele pode atuar tanto contra humano quanto animal. Sim, porque o que acontece? A gente tem que ter ideia das leis. O Código de Processo Penal ele diz o seguinte: quando houver um ato ilícito que tenha vestígios, se fará necessário uma perícia. Hoje, maus tratos animais é crime. Sim. Então, se um animal está passando por uma questão de maus tratos, morte ou qualquer coisa que o valha, precisa também ser uma perícia. Isso é um crime, né? Então, embora seja um animal como vítima, se você tem o tutor como autor, né? Ou o tutor, ou o vizinho, ou alguma outra pessoa que está cometendo um crime com relação ao animal. Então, precisa de uma perícia. Então, atualmente, como se está criando leis, tornando vários maus tratos a animais como crime, então requer no caso, o Estado acredita que se precisa de uma perícia especializada para tratar esses casos. Então, a nível da capital, estão já encaminhando para montar uma equipe de perícias para animais.
né? Sim. Atualmente, vamos dizer, os veterinários que existem, eles trabalham, às vezes, numa forma indireta. Vamos dizer, aconteceu um maltrato, depois que aconteceu, é agendado, aí vai o perito no local ver o que aconteceu. Mas não é assim, um plantão, ainda não se tem até um volume de chamados, né, suficientes para você ter um plantão exclusivo para a perícia animal. Mas vamos ver como é que vai caminhar, né, dentro de um projeto que existe, como é que vai encaminhar até o futuro dessa equipe, né, dessa montagem dessa equipe. Sim. Nossa, uma coisa... Eu até queria agradecer a minha irmã. Minha irmã é delegada de polícia e ela me ajudou muito a estudar. E aí eu queria juntar duas coisas que eu fiquei pensando quando eu estava xeretando, vendo os vídeos, tal, vendo um pouco sobre a perícia. Na realidade, por exemplo, você pode ter... A perícia pode estar também, assim, para a gente pensar no trabalho do perito de forma geral. A pessoa pode ser perito não necessariamente para crime, né? Por exemplo, bateu um carro, caiu um acidente de moto e carro. Não necessariamente teve morte, mas tem que ter perícia, não? Não necessariamente. Senão ninguém se lesionou, não houve uma lesão corporal, normalmente não se faz a perícia, Não se só se faz o faz. registro, se faz um BO, até para a de cautela, para a questão do seguro, para que exista uma preservação, né? Então, se faz o BO. Quando não tem vítima, dificilmente você vai ver uma perícia, uma equipe de perícia. Agora, no momento que, vamos dizer, o carro capota, onde vai gerar alguma complicação, vamos dizer, pode acontecer, vamos dizer, um caminhão capota, ninguém machucou, vai ter perícia. Mas, vamos dizer, um carro bate, simplesmente, dificilmente ele vai ter perícia. Aí também depende um pouco da autoridade policial, que é o delegado, de achar que é melhor chamar um perito ou não. Via de regra, para acidentes menores, não acaba não tendo o trabalho pericial, desde que não tenha vítima, né? Ah, sim. Entendi. Gente, vocês querem fazer pergunta? Nossa, eu vou até pedir desculpa porque eu tô aqui, ó, com o meu caderno. Eu vou ficar quieto, só que eu tô gripado, eu vou ficar Mas, quieto. Bianca, manda ô, bala aí. Nicole, não são todas essas Oi. folhas aí, né? Não. Senão a gente ia fazer 40 horas de podcast aqui. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida é em relação a essas distribuições, eu acho que não é a palavra certa. Dentro da perícia, por exemplo, a pessoa faz um concurso e vira perito criminal. Mas, e aí tem essas divisões estabelecidas? Isso é, tipo, depois do concurso, antes do concurso? Tá. O que acontece? Essas divisões funcionam na capital de São Paulo. Sim. Se você botar Grande São Paulo, Guarulhos, Embu, qualquer outra cidade fora da capital, já são equipes que trabalham de forma de clínica geral. Tá? Então, ou seja, faz tudo, desde um gatocídio até um homicídio, uma resistência. Tudo que cai no seu horário de plantão é teu, te diverte. Não, mas eu acho que ela perguntou assim, não sei se é isso que você perguntou, Nick. Por exemplo, você trabalha na rua. Não. Ah, Não, tá. Calma, Cadu. Calma! Eu vou molhar o bico, tá? Dá licença aqui. No estado de São Paulo, tá? Quando você presta concurso, existe normalmente você faz só vai fazer concurso para perícia criminal. Você vai ser perito criminal, tá? Então você vai aprovado nas provas e aí você vai fazer o curso de polícia para perito criminal. Então, você vai aprender sobre acidentes de trânsito, crimes contra a pessoa, grafotécnica, você vai aprender tudo de uma forma geral, em todas as áreas, de forma que você possa, dentro da atuação prática, desenvolver aquela tua atividade. Uma carreira que é complicada, que a gente não... Somente o bacharel em ciências contábeis
pode trabalhar na perícia contábil. O engenheiro não pode trabalhar na perícia contábil, então tem que ser contador, tá? Agora, o contábil, dependendo, ele pode trabalhar nas outras. Porque não existe Sim. curso de formação para homicídio. Não existe um curso de formação para você trabalhar com acidente de trânsito. Isso aí você tem aulas na academia. É claro que quando você começa a trabalhar na academia, eles te dão um certo conhecimento para você poder desenvolver o teu trabalho. Então, vai ter um aprendizado maior, realmente, na prática. No meu concurso, cada concurso são regras diferentes. No meu concurso, a academia de polícia eram 3 meses, e depois eu passei mais 5 meses de estágio. Então, eu passei 5 meses trabalhando no DHPP, junto com um perito antigo, para ter a minha rotina de trabalho. Hoje, o que acontece? A pessoa muitas vezes sai da academia, vai para uma equipe e acaba fazendo um estágio de 1 mês, 2 meses, no máximo, para depois, então, sair nos plantões sozinho. Ficou mais rápido, então. Ficou mais rápido. Em alguns estados, você vai ter provas específicas, né? Então, o concurso de alguns estados fala assim, olha, eu tenho tantas vagas para perito criminal geral. Aí eu tenho tantas vagas para perito engenheiro. Eu tenho tantas vagas para perito odontologista, que é para odonto legal. Então, alguns estados existe já alguma separação. Então, o que manda no concurso é o edital. Então, quer saber alguma coisa? É que a gente sempre fala, leia o edital. Tá? Mas eu não sei, eu não saiu o edital ainda no meu estado que eu vou trabalhar. Procura o último edital. Porque no último edital pode haver alguma mudança, mas normalmente a mudança é pouca, se tiver. Então, até o conteúdo programático tem no edital. Vamos dizer, no meu edital não precisava do TAF, teste de aptidão física. Passou muitos anos pedindo. Agora parece que no último edital não pediu de novo. Entendi. Então, quem dá a regra do concurso é o edital. Já teve aqui no estado, edital assim, você é perito para o estado. Então, você podia ser mandado para qualquer lugar dentro do estado. Já teve concursos que falam, olha, a região de Campinas, região de Prudente, capital, para Grande São Paulo. Então, tem concurso que é mais ou menos regionalizado. Mas quem determina isso é o edital. Né? Se o edital sair regionalizado, você se inscrever para aquela região, normalmente você tem que passar o estágio probatório, que hoje são 3 anos, antes de conseguir uma transferência para uma outra região. Normalmente é essa a regra. Mas tem que estar escrito no edital. Sim. Entendi. Tudo é o edital que vai mandar. Até os cursos que são aceitos. Tá? Normalmente, o que acontece? Esses cursos que o pessoal faz, perícia forense, não sei o que forense, esses cursos, até onde eu sei, talvez 1 ou 2 estados no Brasil estejam aceitando, mas a grande maioria dos estados não aceita. Tá? Mesmo a licenciatura e bacharelado, no caso de biologia. Tá? No estado de São Paulo se aceita bacharelado, porque ele não é que ele determine o bacharelado, ele determina que tem que ter pelo menos tantas 1000 horas de faculdade. Sim, entendi. Ele não fala, tem que ser bacharel. Então, no estado de Goiás, eles entraram com uma situação que tinha que ser bacharel em biologia. Aí eles entraram com mandato de segurança e o judiciário aceitou que pudesse ser, então, licenciatura. Tá. Porque eles não especificaram. Eles botaram o curso, mas não botaram carga horária.
Aqui em São Paulo, normalmente vem com carga horária. Então, tem que ter tantas 1.000 horas, que é pelo menos um curso de 4 anos. Então, são as formas que você tem de definir a carreira. Então, eles falam assim, formação em biologia, mínimo, vamos supor, 3.000 horas. Para fazer essas 3.000 horas, tem que ser bacharel. Se for licenciatura, vamos supor, não sei qual é o horário, só chutando, né? Tipo 1.500 horas. Sim. Então, eles conseguem cercar. Alguns estados, eu não sei nem dizer qual, que está aceitando esses cursos sem vergonha de perícia criminal, porque os caras fazem muita enrolação. Tá? Agora, já tem estado, tem faculdades que estão fazendo os cursos mais sérios na área forense, são 3, 4 anos de estudo forense. Nossa. Então, isso aí, por enquanto, não está aceito, mas são cursos que muitos estados vão acabar aceitando, até porque tem uma carga horária bastante grande da área forense. Então, acho que em breve alguns estados vão começar a aceitar esses cursos. Atualmente, não. Tá. Bianca, eu vou te passar a palavra, deixa eu só fazer uma pergunta rapidão. Então, assim, por exemplo, se uma pessoa que não tem, quer ser perita, mas não tem estômago para ver morto e tal, ela tem que, o edital, ela vai ter que procurar um edital na qual vai dizer, você vai trabalhar, vamos supor que é um biólogo, biomédico, trabalhar na área da saúde, das biológicas, né? Ah, eu quero trabalhar em laboratório, sei lá, identificando DNA e tal. O edital que vai dar disso para ela, né? Sim, A seria o informação. edital. O que acontece? Em 99,99% dos casos, a pessoa começa trabalhando na rua. Ah, tá. As pessoas, tipo, eu tenho amigas que nunca trabalharam na rua, já entraram em laboratório. Entendi. Acontece, mas é difícil. É raro. É raro. A maioria das pessoas vão trabalhar na rua, né, realmente na área criminal, e depois, quando durante as suas atividades surgem oportunidades, e a pessoa acaba, então, indo para um laboratório. É claro, vamos dizer, vai trabalhar no laboratório de DNA. Tem pessoas que, vamos dizer, terminam biologia e fazem pós-graduação, lato sensu, estricto sensu, na área de genética forense. Claro que essas pessoas vão ter uma prioridade a laboratório desses. Claro, então, aí claro. depois do que a pessoa, eu entrei, se a pessoa não fizer nada para trabalhar num laboratório de genética, vai ser mais difícil, porque tem outras pessoas que vão fazer, né? Curso de especialização. Então, vamos dizer, lá tem pessoas que fazem mestrado na área, têm doutorado na área. Quer dizer, a chance que ela tem de estar dentro do laboratório de genética é maior. Né? Entendi. Vamos dizer que a pós-graduação não é exigência para se ingressar na carreira. O que vai mudar é o seguinte, que quando você faz o concurso, é aprovado, aí exige a prova de títulos. Então, lá depois ela pode ser, eu tenho um mestrado, conta 2 pontos na nota. Eu tenho um doutorado, conta 3 pontos na nota. Então, ela vai te ajudar na classificação, não na aprovação. Entendi. Muito bom. Manda bala, Bianca. Pergunta aí, você que está aí. Muito rápido. Pode perguntar, Nick, pergunta. Só aproveitando o gancho, a gente fala muito sobre concurso, né? Eu não sei se em todas as áreas são assim, mas a gente da biologia, a gente até brinca, tipo, é só concurso? Nem vou tentar então, porque concurso nunca sai. Mas, assim, é uma realidade mesmo, tipo, concurso para essa área de perícia é, tipo, muito demorado? Ou eles acontecem, mas acontece e o pessoal não fica sabendo? É que assim, nós passamos por essa época de pandemia, acabou dando uma segurada nos concursos, até porque houve um baque na economia, os estados não tinham recursos, né, para estar aumentando os gastos. Pós-pandemia, vamos dizer, aqui no estado de São Paulo,
Esse ano deve sair o concurso para perícia criminal. São 249 vagas. Já está se falando de um outro concurso, tá? Aí você chega assim, pô, mas eu estou, sei lá, no segundo ano, falta mais 2 para eu me formar. E o que eu falo? Presta o concurso, porque para prestar o concurso você não precisa estar formada. E às vezes demora para chamar. Teve concurso que demorou 3 anos para chamar a pessoa. Tá? E se você passar e você estiver bem colocado e te chamarem, e você não terminou o teu concurso, que você precisa apresentar o teu diploma, quando te chamam para fazer a aprovação. Tá? Aí vamos supor o seguinte, você foi bem na prova. Aí eles te chamam, você não terminou. O que você faz? Existe um ato legal, você pede para ir para o fim da fila. Porque eles não chamam todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Aí, de repente, você chega, olha, você pode ficar até nos remanescentes. O que é o remanescente? Eu tenho, vamos dizer, 500 pessoas foram aprovadas no concurso, mas só tem 250 vagas. Então, entre esses 250 e aqueles outros 250 que foram aprovados, a gente chama de vaga remanescente. O que acontece? O concurso tem validade por 2 anos, sempre a contar, ver que no edital que está escrito, né? Mas normalmente ele vale por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Tá? Aí vamos supor o seguinte: 250 vagas que ocupam todas as vagas de perito? Não. Precisava de 400 vagas. Estou dando um exemplo, né? Precisava de 400 vagas. Então, eles fazem o curso da Academia de Polícia, desses 250, e depois, quando termina, eles chamam mais 100. Ou eles chamam mais 150. Então, você que está lá no remanescente, você ainda pode ser chamado depois. Então, só que isso aí demora. Não é que olha, o concurso vai sair em 2 meses, vai estar tudo resolvido. Não. Teve concurso que demorou 3 anos para chamar. Então, o que eu falo? Estuda, pega o último concurso, vê o conteúdo programático, a matéria que eles podem pedir, e já sai estudando. Sim. Porque quando sai, às vezes, a publicação do concurso, eles marcam o concurso assim, olha, a inscrição do concurso abre daqui a 20 dias, daqui a 3 meses vai ter a prova. Em 3 meses, você não vai conseguir estudar. Agora, se você já vai colocando na frente, pelo conteúdo programático do concurso anterior, muda alguma coisa. Então, mas aí a maioria da matéria vai ser a mesma. Então, você já está na frente. Né? Então, eu falo, presta o concurso. Mas eu não passei. Você não passou, mas aprendeu. Aprendeu a pressão, qual é o tipo de prova, como é que você tem que se organizar, o que você tem que estudar mais. Foi mal nessa matéria, foi mal naquela outra. Então, você sabe o que você tem que estudar mais para ir melhor. Então, sempre o aprendizado, não é perda. Você foi reprovado, mas aprendeu. Né? E aí você se prepara mais para o próximo. Agora, o seguinte, eu nunca desista dos sonhos. Seu sonho é ser perita criminal, eu digo, estuda, se prepara e nunca desista. Eu tenho uma colega lá no Crimes contra a Pessoa, e ela fez o curso que ela fez curso de biologia, porque ela queria ser perita criminal. Tá vendo? E ela se formou em biologia, fez o concurso, passou, e hoje é perita, trabalha no Crimes contra a Pessoa. Muito Tem bom. muita gente da área que quer ser perito. O que eu digo é assim, ó, o pessoal, às vezes, como pensa assim, você é perito criminal, olha que coisa legal. A carreira policial, carreira de perícia, é uma carreira de abdicação. Tá? Você tem que ter uma dedicação exclusiva. Fora, você às vezes tem um tempo fora, você só pode dar aula, então você não pode fazer mais nada. Tá?
O perito pode ser chamado qualquer hora do dia. Eu estou de folga hoje, mas se meu telefone chama, tocar, e meu chefe me ligar, olha, deu alguma coisa esquisita e eu tenho que ir, eu sou obrigado a ir. Faz parte, é lei. Então, o que eu faço? Eu desligo aqui, troco de roupa, pego meu carro e vou trabalhar. Caraca. Isso aí faz parte do trabalho. Tá? Você se esquece, mas assim, o que vocês fazem no Natal? No Ano Novo, no Natal? Você se Enche a esquece? barriga de comida. Mas né, nessas carreiras, alguém está de plantão. Alguém está de É, plantão. sim. Carnaval, Ano Novo, né? Dificilmente você consegue tirar um carnaval inteiro para viajar, vou para a praia, vou para não sei onde. Vai ter algum plantão. É claro que você consegue, às vezes, chegar para um colega, pô, você faz esse plantão para mim, Sim. depois eu te faço outro. Se troca o plantão, existe essa possibilidade. Né? Via de regra, não é uma coisa tão rígida, mas sim. você tem que ter na consciência que sempre vai ter alguém trabalhando. Você de repente, eu fui no carnaval, consegui trocar meu plantão. Mas pode ser que aquele no feriado da Semana Santa, você vai ter que pagar o Você plantão. vai ter que trabalhar. Né? É um E acordo, né? Nada, né? Tem que acertar isso. aí a pessoa chega assim, eu gosto de funk, gosto de... Não pode, isso é polícia. Se descobrirem que você é policial nesse meio, o pessoal te mata. Meu Deus. Eu vou num barzinho perto de uma quebrada, não sei o quê. Não pode ir. Se o pessoal te E, descobrir, eles te matam. Então, você tem que viver de acordo com a tua profissão, entende? Você vai trabalhar na chuva, você vai trabalhar no sol, no frio, na rua, passando barro, trabalhar molhado. Eu tenho uma rinite crônica de tanta chuva que eu tomava e tinha que continuar trabalhando, porque não tem como chegar assim, olha, me molhei, aí vou voltar para a base para trocar de roupa. Tem local esperando. sim. Dá para fazer isso. Claro, você está do lado da base, às vezes até dá, mas via de regra você está longe. Você está longe. Tem uma hora de ida, mas uma hora de volta para continuar trabalhando, para tirar a tua roupa molhada. E, E não é, tem e é- um monte de gente junto. Você vai, todo mundo vai ter que ficar contigo. Eu trabalhava, o pessoal abria a porta traseira das barcas, né? Todo mundo ficava no porta-mala e eu no chão tomando chuva, pé molhado, e o pessoal fotografava da viatura, os policiais faziam as anotações de dentro da viatura e eu tomando chuva. Faz parte do jogo. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, geralmente, né? Que perito criminal ainda assim é polícia. Tipo, o pessoal. e ser polícia, professor é um pouco, mas polícia é mais. Todo mundo associa a sua identidade a essa profissão. Então, olha lá, fulano, quem é aquele fulano? O salário dele é polícia, né? Esse cola, é uma profissão que cola na gente, né? Cola. Uma vizinha aqui do prédio. Mas você é aquele que aparece na TV? Sou. Falou baixinho, mas você é polícia? Tem gente que gosta, né? Que fala, não, eu sou, mas não tem problema. Tem gente que não gosta nem que comente, né? Mas não adianta. Mais cedo ou mais tarde, você vai aparecer numa câmera de televisão. Vai. Ainda mais em casos. Mas é que fica o seguinte, depende de um acidente. Você vai ter que ir lá fazer uma perícia no trânsito. Aí tem o pessoal lá filmando o acidente. E aparece. Não é só o caso de repercussão. Qualquer caso, tem o pessoal, tem gente da imprensa que está filmando. E às vezes eles filmam de longe, às vezes dão close em você. Entende? E você vai fazer o quê? Vai proibir? Vai brigar? Não dá. Não dá para ser o super-homem, né? Com duas identidades. Sim. Eu ainda ia estar ferrado. Óculos sempre, não dá. Era só tirar o óculos. Ia ter que ser um boné. Não, mas a gente tem que aprender. Vamos dizer, pela lei orgânica da Polícia Civil, nós somos obrigados a andar armados.
É lei, eu tenho que andar armado. Eu tenho que levar minha funcional. Eu tenho que levar algema, entendeu? É lei, Para tá? todo lugar? A lei diz que eu devo portar sempre. Ah, sim. Então, é claro, onde às vezes eu estou com o meu carro, vou dar uma saída aqui, eu saio sem arma. Às vezes eu vou trabalhar, que eu sei que eu não vou sair, putz, ficar com quatro. Mas tem gente que não, tem gente que sai com pelo menos duas, sai uma na cintura, sai com outra na perna, É. outra escondida não sei aonde, né? Então, também é o hábito de cada um. Tá? No início, todo mundo quer sair armado, até para ir no banheiro leva arma. Posso fazer uma pergunta do tiozão que não sabe? Se você pegar um avião, acabei de pensar nisso. Você pode ter. Você não pode. E aí? Você pode chegar e falar assim: olha, eu sou polícia. Eu quero levar minha Não, arma. mas aí o que acontece? Eu sou sou um policial, mas eu não estou em serviço. Tá? Então, o que acontece? Eu me identifico no guichê quando vou fazer o check-in, me Check-in. identifico, aí eu vou na Polícia Federal e aí dá uma forma de encaminhar a minha arma para Ah, poder tipo, receber despacha a ela. saída. Ah, Espaço vai tá. com o comandante, na verdade, né? Não sai, vai para o comandante. Já me aconteceu de eu chegar na Polícia Federal e o cara fala: você está com a tua funcional aí? Tô. Então tá, está funcionando no porte, pode ir. E eu fui com Hum. armado tudo dentro do avião. Então depende um pouco do policial, da lei, como é que está a lei na época que você vai viajar. Entendi. Então vai variar um pouquinho, né? Mas de uma forma geral, ninguém te proíbe de levar a sua arma. Só, professor, entendi. Tá? Não. Porque Muito bom. nós Bianca, temos quer falar? autorização para levar. Quero. A Bianca só está ouvindo. É. Mas assim, eu tô assim, absorvendo todas as coisas que você está falando, porque apesar de eu trabalhar com pesquisa, eu amo a parte criminal, a parte de perícia. Eu consumo muito conteúdo sobre isso. Eu adoro true crime, eu assisto série, tudo. E assim, você falou várias coisas que eu pensei em perguntar. Mas uma das coisas que eu penso na perícia, que eu já ouvi falar, é que a perícia ela é imparcial. E ela não trabalha, por exemplo, a favor da defesa ou a favor da acusação. E eu acho isso uma coisa fascinante, assim, eu acho isso perfeito. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né? Tipo, o cara da perícia ele vai trabalhar tipo para acusação, para você é imparcial, por isso que não pode ter a privatização da perícia, né? Porque imagina, são várias coisas que podem acontecer. E aí, assim, dentro dessa parte, né, como a perícia ela é imparcial, eu queria saber, por exemplo, quando você está num caso, né, e eu queria, tipo, saber qual que é o seu pensamento. Eu sei que você tem várias, já segue um padrão, mas qual o seu pensamento, assim, quando você chega no local de um crime ou algum acidente, alguma coisa, o que você pensa primeiro? É assim, ó, eu vejo a perícia de uma forma, não de forma imparcial, não me interessa essa situação. Para mim, eu vejo o perito vai em busca da verdade, entende? Então, qual é o meu trabalho? Eu vou em busca da verdade. O que aconteceu aqui? Como que foi que aconteceu? Como que essa pessoa foi morta? Como que o autor entrou na casa? Então, eu busco a verdade, tá? A verdade nem sempre está clara para os operadores do direito, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise, fazer um laudo, para que os operadores do direito, se é o advogado de defesa, o Ministério Público e o juiz, consigam entender aquilo, os indícios, os vestígios e as evidências que foram localizados numa cena de crime. Então, eu tenho que traduzir isso aí de uma forma entendível. Então, se eu tiver uma situação de angulação de disparo de arma de fogo, se eu usar uma matemática avançada,
por triangulação, triângulo semelhante, seno, cosseno, não sei o quê, ângulo de incidência, ângulo de rebatimento, tá? Se eu entrar muito, pode ser que alguém do direito não entenda. Então, eu fiz um Mas laudo aí não assim. pode ser uma limitação? Não, não, mas eu tenho se fala o seguinte, que a gente tem que fazer o laudo de uma forma entendível para uma pessoa que tenha um nível de conhecimento médio. Eu não vou fazer um laudo para experts, nem laudo para uma pessoa que tenha conhecimento muito limitado. Então, eu tenho que ter um conhecimento médico, tenho que traduzir que seja entendível. Não adianta eu fazer um laudo altamente técnico onde ninguém entende o que eu estou fazendo. Meu laudo, meu trabalho vai ser perdido. Você diz Né? na escrita, entendi, acho que entendi. Então, se eu escrever de uma forma muito simples, o que a gente fala assim, é que o meu laudo vai ficar muito banal. Né? Então, uma pessoa, Suzane Richthofen, lá, Marisa, uma toalha socada na boca. Né? Putz, socar uma toalha na boca é um termo chulo. Eu não posso colocar isso no laudo, é um termo muito chulo. Então, o que eu coloco? A vítima se encontrava com uma toalha engranzada em sua boca. Né? Não posso usar termo chulo. A Isabela Nardoni foi jogada pela janela. É um termo chulo. Ela foi defenestrada. Isso, E a palavra exatamente. defenestrada é jogar alguém pela janela. Por fenestra, né? Então você já pensa, defenestrada. Eu vi isso, porque tem uma perita que eu provavelmente acho que você conhece, que é a Rosângela, né? E ela que trabalhou no caso da Isabela Nardoni, e assim, a perícia foi crucial nessa parte, né? Porque para descobrirem, né, como tudo aconteceu. E ela falou dessa palavra, e eu achei assim incrível, porque eu falei, cara, é verdade, né? Fenestra, defenestrada, porque passou pela janela. Então, exatamente, não pode colocar dessa Então, forma. a gente tem que buscar uma forma de escrever, porque não pode, eu acho assim, a gente como perito não posso usar só termos chulos, sabe, eu tenho que usar termos que são cabíveis à situação, o trabalho que eu estou fazendo. É você pegar uma posição de um juiz, de um promotor, pô, o cara escreve, nossa senhora, você fica babando do jeito que o cara escreve. Mas tem os imbecis também, que escrevem do termo chulo e quer que se exploda. Mas parece que fica pobre, sabe? Fica meio... Sim. Não fica Perde um na pouco. linguagem correta, né? É como, Porque cada coisa tem a sua linguagem, tem o seu padrão, né? As áreas têm Tipo... isso. é como se fosse a gente que está na pesquisa, escrever um artigo científico com termos Sim, nada a ver. o resultado foi mais ou menos, né? A gente não O entendeu resultado foi direito. bom. Cada área tem a sua colocação, né? É tipo o seguinte, a bala que atingiu o cara. A bala. Sim. Você não vai colocar Que isso. sabor. Ele tomou um ano, tomou 2 pipocos, né? Aí você tem que falar o projétil. Você não vai falar um furo na parede, você vai falar uma perfuração, uma cavidade, alguma coisa, porque furo, pelo amor de Deus, né? Quando eu vejo um laudo que o cara fala, o perito fala furo, me dói, aqui eu me contorço, né? Tem uma síncope, porque o cara está usando os termos Essa chulos. linguagem é respeitada pelas novas gerações? O pessoal que está entrando hoje, isso eu não sei se a palavra é respeitado ou continua, não sei. É aquela situação. Eu busco, quando eu leio algum laudo que o pessoal me pede para eu dar uma olhada, eu falo, mas tem uns imbecil que gosta, né? Sempre vai ter tudo que é profissão. Sim. Cara, Gente, ó, ele foi um perito, foi descrever uma faca como um objeto alongado com uma lâmina. Entende? Aí, o que ele precisava falar, ele não falou.
ele não Sim. descreveu a lâmina, não deu as medidas da lâmina, não falou a marca, Sim. não falou nada. Então, você deu, olha, uma faca, um cabo de madeira com 12 centímetros, com uma lâmina lisa, tipo doméstica, né? Uhum. Medindo 22 centímetros de lâmina e tantos centímetros na sua largura máxima. Isso é da marca E tal. esse Outro fabricante. descuidado, Salada, desculpa te cortar, esse não cuidado de falar um objeto alongado com lâmina pode gerar um problema de deixar de ser uma prova ou então uma evidência lá no julgamento, entende? Porque não foi bem descrito, aí não dá para saber de jeito que é. O advogado de defesa ou o promotor pode... Até pode... Acaba sendo aceito, mas pode ser uma coisa que pode ser questionada. Entende? Porque o que acontece? Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima. Gente, eu quase 50 minutos. E a gente não só falou de perícia, a gente não falou da outra parte da carreira dele. Oi. A gente fala que vai 3 horas? Eu ia falar, vamos fazer uma exceção aqui nessa entrevista, vamos falar Tudo mais. Tudo bem para você, Ricardo? Como está seu tempo? Não, a gente fica mais uma... vamos fazer o seguinte, até são 7h30, até às 8h, e depois, se quiser mais, aí a gente marca um outro dia, a gente continua, não tem problema. Faz a parte 2, porque, gente, olha... Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá o retorno. Você tem 32,93 na polícia. E agora, eu fui vendo seus vídeos, eu achei vídeo seu no YouTube há 2 anos atrás, você entrou em 2 casos muito famosos. Eu vou fazer 2 perguntas aqui para a gente iniciar esse papo. Primeiro, como você hoje tem um programa, ou seja, você vê a carreira de uma pessoa, 30 anos numa carreira, de repente a pessoa começa, não que ela mudou de carreira, mas ela abriu um outro leque de carreira, é isso que você está fazendo na sua vida. Sim. Depois de 30 anos, talvez, não sei como que é a polícia, mas não sei se daqui a 5 anos você pode, não estou te aposentando, pelo amor de Deus, mas você poderia se aposentar, talvez. E aí você abriu esse leque com um programa na TV apresentando. Eu até vi um podcast que você estava discutindo até um pouco das cenas, assim, sabe? Foi esses casos que te despertou uma nova forma de se ver na sua carreira, de atuar na sua carreira? Foram esses casos famosos? Ou isso foi sem querer mesmo? Independente dos casos que você participou, você entendeu? Você já tinha um pouco de fascínio pela câmera, pela comunicação? Eu nunca, para falar a verdade, eu nunca pensei nessa possibilidade. Entende? Vou voltar a fazer algum trabalho para a câmera. O pessoal fala, Salada, você tem que montar um podcast. Puta, mas eu não sei fazer entrevista, não, sabe? Não é muito a minha praia. Então, eu acabo aparecendo, eu participo de uma série de podcasts, um monte de coisa, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu era uma pessoa extremamente introvertida, só que a vida faz a gente ficar falador. Entende? A primeira vez que eu fui fazer uma apresentação, foi uma apresentação dentro de um congresso nacional. Então, você vai aprendendo. Primeiro você vai meio assim, segundo você vai meio lá, daqui a pouco você vai com uma naturalidade. Pô, vou apresentar tal caso. Ah, legal. Sabe? Você não está mais preocupado. Para mim, se eu for falar assim para 10 pessoas, eu vou falar para 1000 pessoas, é diferente. Não estou preocupado com a quantidade de pessoas, até porque eu vou falar de uma coisa que eu sei. E eu acredito que, pela experiência, eu tenho um pouco mais de conhecimento do que muita gente. Então, claro, eu tenho que cuidar do que eu vou falar, até não dar mancadas. Porque tem dentro de qualquer plateia, tem críticos
que você falar uma besteira e pensa, esse cara não sabe nada. Então, você tem que cuidar aquilo que você vai falar, e falar de forma dos assuntos de forma correta. Então, mas hoje eu não me preocupo. É claro que a gente está, eu falo, quando a perícia é um eterno aprendizado. Eu, quando comecei, tinha que verificar sangue. Eu usava um produto que era o peróxido de hidrogênio, que vocês biólogos Famoso. devem conhecer. Tá? Eu sei. Por quê? Usamos Por que eu para falava que descolorir o cabelo. por que eu falava que era peróxido de hidrogênio? Porque se eu falasse que era água oxigenada que eu usava, o pessoal falava, pô, mas que merda de perícia, água oxigenada, né? Aí a gente fala peróxido de hidrogênio, tudo, nossa! Né? E hoje, não sei. Aí depois começou a se ouvir falar do tal de luminol. Aí o primeiro exame que teve luminol, acho que talvez no Brasil, fui eu que fiz. Porque minha chefe tinha conseguido, alguém foi nos Estados Unidos e trouxe para ela. Tá? Mas Caraca! fiz o exame, mas a gente não conseguiu fotografar, porque não tinha técnica para fotografar. E era máquina analógica de filme. Sim, você tem que... Né? E aí não saiu as fotos tudo preta, não saiu nada das fotos. Mas o luminol saiu, eu fui o primeiro a fazer. É claro que a gente vai aprendendo, a gente vai lendo. Tipo, uma menina estava fazendo trabalho sobre luminol, veio entrar em contato comigo. Falei, olha, eu sei usar, eu sei na prática. Se você vai começar a me perguntar da reação química do luminol, eu vou dizer que eu não sei, você sabe mais do que eu. Eu sei qual é o princípio da quimiluminescência, mas eu não sei a reação química que dá. Eu falo, é uma oxidação do metal que dentro gera uma quimiluminescência. Agora, a reação química que acontece, vou dizer, eu não sei. Nunca lidei bem com química, não sei química, entende? Então, prefiro falar que eu não sei do que pegar e começar a falar coisa errada. Então, Isso é uma coisa gente... importante para quem que se comunica, né? Falar besteira da TV. Não, mas a gente tem que saber as nossas limitações. Sim. Né? Se você sabe a tua limitação, você olha, eu sei que existe um equipamento. Nunca trabalhei com ele, mas já vi o resultado. Então, pode fazer isso, dá para fazer aquilo, mas eu, para mexer, eu vou dizer, olha, eu não sei. Tá? Tanto eu já, de uma vez, eu fui numa resistência, o traficante estava com um fuzil e estava carregado o fuzil. Eu vou ficar tentando desmuniciar o fuzil? Não, eu cheguei, tinha um policial militar, eu cheguei, algum de vocês sabe desmuniciar esse equipamento? Aí o cara pegou, eu sei, tirou, pá, me devolveu desmuniciado de uma forma segura de eu mexer no equipamento. Agora, não vou eu pegar assim, não vou pedir para ninguém, porque vai ficar ruim. Não tem essa de ficar ruim, interessa a segurança. Então, a gente tem que saber a nossa alimentação, qual é o nosso conhecimento. E eu acho que eu pedir ajuda, conversar, pedir opinião dos outros, não é dizer que você sabe menos, que você não está fazendo direito, você está com a preocupação de fazer o melhor. Né? Eu tenho algumas teorias, tipo assim, quantas vezes eu errei. Né? Então, eu tenho um chavão que, assim, quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. E quem não trabalha, não erra. Não é. Que agora, é um ponto, né? Agora tem o seguinte, aprenda com seus erros. Sim. Entende? Não vai errar de novo a mesma coisa. Sim. Errou, todo mundo erra. Agora não vai repetir o erro de novo, né? Vai dizer, putz, que coisa que eu fiz, nunca mais eu erro. Isso aqui não vou fazer errado de novo. Aprendeu. Isso aí chama-se a experiência de vida das pessoas. Então, Ninguém você tem que tira isso de você. Mas você tem que ter sempre essa preocupação de fazer o melhor. Agora, se você faz coisa errada, com certeza, ninguém é perfeito. Ninguém nasceu sabendo. Exatamente. Né? Então, eu acho que todo mundo tem que trabalhar para buscar evolução. Isso que faz parte do ser humano. Agora, a gente não pode dizer, eu não sei. Não sei, vai pesquisar. Vai buscar atrás. Uma vez lá no DHPP chegou um equipamento que era o Crime Scope, luzes forense.
né? O que eu falava? Fazia plantão à noite, eu falava com a chefe, olha, me deixa a chave da tua sala que eu vou mexer no equipamento. Mas toda noite eu ia lá mexer no equipamento para aprender a mexer. Entende? Aí o pessoal precisava, ô Salada, faz isso aqui, vem cá fazer isso aqui. Aí eu fui perguntar para um outro perito, o perito falou, não, mas ninguém me ensinou. Entende? Mas ele também não foi querer aprender, entende? Ainda fala que proativo, né? entende? Mas ninguém ensinou ele, ninguém me ensinou também. Eu me trancava em vez de dormir, às vezes estava sem local, eu ficava lá mexendo no aparelho para aprender a mexer. Para quando fosse necessário numa cena de crime, eu ter o conhecimento necessário para utilizar o equipamento. Então, aí eu fui ler, fui atrás, fui para cada tipo de luz, que é para materiais diferentes, qual é os óculos que você tem que usar, por que você usa o óculos, né? Vamos dizer um exemplo, você pega a luz ultravioleta, que é uma luz azul, tá? Então você põe em cima de um objeto para ver resíduo orgânico, mas você não quer ver a luz azul, você quer ver qual é o material que essa luz azul ultravioleta, naquele determinado comprimento de onda, está estimulando, ela está excitando. Então, tem que ser de noite, não pode ser ao dia, porque do dia você tem todas as frequências, você não tem uma frequência pura. Então, eu tenho que usar um óculos que me filtra a ultravioleta. Então, eu vou ver como se fosse quase com uma iluminação normal, só que eu consigo ver a diferença onde tem resíduo orgânico. Tá? Aí, o que acontece? Para eu fotografar, eu tenho que botar esse mesmo filtro na máquina. Então, os óculos... Entendi. O óculos laranja eu estou vendo. Senão você não vê na foto. Tem que botar um filtro laranja na máquina também, senão a máquina não vai fotografar azul. E para que tipo de evidência você usa esse material? Vamos botar assim, ó. Localização do esperma. Tá? Então, vou dizer, se eu pegar mais tempo tiver o esperma, mais seco, melhor é o resultado. Então, o que eu faço? Eu identifico a localização, tá? De uma coisa, vamos dizer que é ou pode ser, que está reagindo, né? E aí eu vou fazer a coleta e vou mandar para o laboratório de DNA. E aí ele vai comprovar? Ele vai comprovar, porque o que acontece não é só comprovar por ser esperma, eu tenho que saber de quem que é. De quem é. Tem que ter células com um núcleo, um cromossoma, para saber de quem que é. Não adianta, vamos dizer, a gente tem um teste que vê que é uma mancha, eu vou dizer uma mancha que parece sangue. Tá? Tem tudo para ser sangue, mas eu não falo que é sangue, eu falo que é hematoide, que é características de sangue. Né? Aí eu tenho um testezinho, eu faço o teste, deu positivo. Eu sei que é sangue humano. Esse teste me dá positivo, quando dá positivo, dá para sangue humano. Aí eu posso falar, olha, esse sangue humano eu vou coletar para saber de quem que é. Porque não adianta só saber que é humano. Eu tenho que saber de quem que é esse sangue, é da vítima, é do autor, sei lá. Entende? Então eu vou fazer a coleta e vou mandar para o laboratório de DNA. Meninas, querem fazer pergunta? Isso entra numa coisa que eu estava pensando agora, porque sou com o seu tempo de trabalho nessa área, né, 30 anos. Mudou muito, né, a tecnologia. E então, assim, pode falar. Não, pode falar, fala. Então, assim, eu acho que nem você falou do luminol, que na verdade o luminol é uma marca, né? É um produto que veio, que ajudou muito, né, para vocês. Então, eu imagino, assim, que tem muitas ferramentas que elas se tornaram relevantes ao longo do tempo, né, para vocês conseguirem continuar, né, com esse trabalho. Deixa eu só inventar uma pergunta também, desculpa, Sala. Nesse ponto, a tecnologia deve ter ajudado muito a resolver crime. Mas, assim, a gente vê que a polícia, como um todo, eu estava lendo antes de começar, São Paulo tem um índice de 40%, mais ou menos, por cento de resolução. Essa tecnologia, porque é óbvio que o perito não trabalha, não é só o perito, você tem investigador, delegado, tal. É uma cadeia enorme, o Estado é enorme, a polícia
efetivo, é muito grande. Por que assim, por que você acha que ainda, mesmo com a tecnologia, essas resoluções ainda não subiram de uma forma que acho que todo mundo gostaria que fosse? É uma série de coisas que influenciam. Vamos, que nem diria o Chico Picadinho, vamos por partes. Por parte. Em termos de tecnologia, eu tive uma grande vantagem, porque a tecnologia que eu tinha quando entrei era água oxigenada, peróxido de hidrogênio. E muita coisa foi aparecendo ao longo do tempo. Então, eu pude ir aprendendo uma coisa de cada vez. Um perito que entra hoje, ele já tem tudo isso aí. Então, ele vai ter que já aprender tudo isso aí, aprender a técnica, a usar, analisar, vai ter que aprender tudo, porque já tem tudo aí à disposição. Tá? Então, hoje é uma carga a mais de conhecimento que o perito tem que ter. Com relação às resoluções, o que acontece? As nossas leis são muito fracas. Então, o que acontece? Eu pego um suspeito de um homicídio, tá? Ele falou, não fui eu. Com a maior cara de pau, e eu vou ter que botar no papel que não foi ele. Então eu preciso ter o DNA para fazer o teste, para ver se era o sangue que eu peguei lá no local. Não vou fornecer. Eu não preciso fazer prova contra mim mesmo. Assim, você está falando isso, nos Estados Unidos você não pode mentir. Aqui a gente vê esse negócio de vai mudando as versões, mas lá é crime, né? Se a pessoa Mas mentir. o e-mail a pessoa pode mentir, não dá nada? No Brasil, o réu pode mentir. O réu não tem compromisso com a verdade. Ele não pode produzir prova contra ele mesmo. Isso eu tenho, entendeu? Ele não mas é um absurdo. São os absurdos da nossa legislação. O cara está mamado, tá? Bebeu, atropelou, matou 20 pessoas. Tá? Aí sopra aqui para ver a dosagem alcoólica. Não tem o direito de... Tem. Mas então eu vou te multar como bêbado, que está alcoolizado. Então multa. Mas eu não faço. Isso é uma coisa que eu estava pensando esses dias também, estava conversando com uma pessoa que entende sobre esse assunto, porque assim, a pessoa hoje ela pode cumprir no máximo 40 anos de prisão, certo? Mas se ela cumprir, acho que 2/3 da pena, ou tem uma quantidade, ela pode sair. Então, assim, perante a justiça, ela pagou o que ela devia. Isso aí, ela pagou o que ela devia. Só que se a gente for pensar de uma forma moral, crimes que foram cometidos por essa pessoa, gente, isso não tem um tempo que pague. Tá. Por exemplo, tem o Champinha. Não sei se o Salada sabe, não sei se vocês lembram do caso do Champinha. O Champinha, ele não pode mais ser inserido na sociedade, ele não não vai passar por essa ressocialização. Ele está preso, ele vai ficar ali e tal. E aí, uma pessoa que me falou disso, né, falou que ele está num lugar, que ele não pode sair. Aí eu falei, bom, mas você acha que isso é justo? Né? Tipo, você acha que isso é o correto para ele? A pessoa falou que sim, porque, gente, não tem como ele voltar para a sociedade e viver normalmente, não tem como. Muitas vezes, quando a pessoa comete um crime e ela vai para a prisão, por mais que o crime dela seja baixo, o que acontece? Ela escalona. Porque todo o sistema prisional é péssimo, é horrível. Então, é um negócio bem, bem complicado. Que fica o seguinte, no caso do Champinha, como ele tem um problema mental, ele é considerado inimputável. Quer dizer, ele não pode ser imputado a ele qualquer crime. Tá? Então, teoricamente, no Brasil, é a única situação que a pessoa pode ter, entre aspas, uma prisão perpétua. Sim. Que ele não vai ser liberado nunca, porque a doença dele não tem cura. Ele sempre vai oferecer risco à sociedade. Com relação à saída com 2/3, tem crimes que saem com 1/6 da pena. 1/6, quer dizer, a pessoa é condenada a 12 anos, ela pode sair com 2. O goleiro Bruno, lembra do goleiro Bruno? Ele saiu, não saiu? E é um cara muito midiático. Tá jogando. Sim. E é um cara midiático.
Sim. E o caso do Bruno, eu vi você falando, né, Salada, que, tipo, eles conseguiram provar sem o corpo, sem É, a prova é, cabal, né? Mas, é que no Brasil foi o primeiro caso que aconteceu, foi a situação que eu falo, que o delegado e a equipe dele, não foi só ele, devem ter feito um puta do trabalho, sim. porque não tinha o principal do crime, que é a vítima, nunca foi achada. Aí eles convenceram o Ministério Público e convenceram os jurados que o cara é culpado. Então, eu acho que o cara deve ter feito um belo trabalho, a equipe dele, Sim. né? É só isso que eu posso falar. Não tenho conhecimento dos autos, Nick, eu mas vou te passar a palavra, mas eu vou só fazer uma pergunta aqui, retomar o que eu perguntei. Que eu estou todo mundo ansioso aqui para fazer pergunta, né? Ó, então, assim, porque tanto hoje tem muita câmera, então, assim, fica é mais nas grandes cidades, é mais fácil, tem celular, então é mais fácil de você comprovar movimento, e tem a perícia com mais tecnologia, produzindo mais laudos, com mais eficiência. Então, no fundo, fica o problema de legislação mesmo. Que é por isso que você acha que a polícia hoje, de forma geral, não sei se falta efetivo para cobrir cidades grandes, mas assim, hoje ela é mais capaz de produzir laudos que direcionam melhor. Então, sim. você acredita que não é tanto efetivo para cobrir? Tudo influencia. Se você imaginar que a Polícia Civil do Estado, se eu não me engano, em torno de 20, 25, 26 mil policiais, e tem uma falta de 13 mil, então eu acho que o pessoal está sobrecarregado. Sim, com certeza. Então, aí tem o problema da sobrecarga. Aí você pega muita gente que a polícia acabou, de uma certa forma, quase que ficando velha. E velho é mais devagar. Você disse que Você vê renovou o concurso. não foi renovado. Você vê hoje em dia, você vê a Polícia Rodoviária Federal, você não vê nenhum pançudo na rua. Aposentou todo mundo, os caras são tudo bombadão, tudo Sim, colete, jovens. jovem, não sei o quê, cheio de gás. Entende? Então, você fez uma renovação. Hoje, os caras trabalham muito melhor do que aquela turma que ia para a linha para tomar dinheiro dos outros. Hoje em dia, deu uma melhorada fantástica a Polícia Rodoviária Federal. Tá? Então, porque houve uma renovação. Ah, mas só houve a renovação? Para ter uma renovação boa, você tem que ter salário bom. Com certeza. Entende? Porque o que acontece? Se você pega um traficante de biqueira, não é traficante grande, sem vergonha, tá? Qualquer traficante tem 10, 15 mil reais no bolso. O cara chega, pega o cara fala, olha, te dou 15 mil para você falar que não me viu. Aí o cara está com o carro dele com os pneus que não consegue trocar, aí ele está com a mulher dele que ele não consegue dar uma roupa nova para a mulher, aí a mulher enche o saco já há 6 meses que ele não dá uma saída, que não vai comer uma pizza, que não sei o que ele faz? Pega o dinheiro e dá essa suprida nessas mínimas, tá? Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima. O que eu gostaria é de chegar nas minhas férias, poder viajar uma semana, 15 dias com a minha mulher, trocar um carro, ter um carro, não quero nenhuma Mercedes, mas eu quero ter um carrinho razoável, que cada 3, 4 anos eu consiga trocar. O carro que eu tenho hoje é 2007. Nossa. Entende? A pessoa pergunta, pô, mas por que você não troca? Isso é porque eu não tenho dinheiro. Eu acho que
Pô, você está fazendo um programa, né? hoje. Sério, você não tem dinheiro. O que eu vou fazer? Não tem dinheiro, vou arrumando, é o que eu tenho, me resolve, mas eu gostaria de poder trocar cada coisa, não é todo ano, é cada 4, 5 anos, 4 anos, trocar, não é uma Mercedes. É por um Corsinha novo, um Polo 1.0 Você turbo, quer. aí, Eu fico né? imaginando assim, ó, você faz um trabalho essencial, um trabalho que até o Cadu falou, tem gente que não gosta de ver um morto e tal. Você faz um trabalho que é necessário, é uma coisa importante. Então, assim, você quer ter o mínimo de conforto possível para você, né? Poxa, você trabalha para isso, então é o que todo mundo quer, não é Não, você pagar um passeio lá no não, Subversivo mas de não, mas 250 mil dólares e. o que eu acho que o que fica mais é o seguinte: para quem não é polícia, dentro de situações assim, vamos botar assim, delicadas, ninguém vai te oferecer 10, 15 mil reais para fazer alguma coisa errada, porque não tem a ver com o cidadão. Se você pega Sim. uma vez pegaram um traficante ferrado, falou que o traficante disse: olha, quanto é que vocês querem para me liberar? 1 milhão. 1 milhão. Nossa. Aí o Caraca, traficante disse assim: ó, não, 1 milhão é pouco. Isso é com telefonema eu consigo. 2 milhões? Dá o dois gente. polícia, 1 milhão para cada um, para soltar o cara, para dizer que não achou. Meu Não Deus. é? Entende? Aí o traficante é mais Você tem pesado. história, né, Salada? Eu Aí você imagino vê assim, quanta coisa. aí você pega assim, puta, 1 milhão é o salário meu de tantos anos, não sei o quê. Vem dizer que não coça. Nossa, Sem Entende? oxe. falar que Nossa, ele só agora vai se falar você, que não viu. agora se você tem as tuas necessidades básicas cumpridas, oferece uma grana para um policial americano. Ele nem pensa, porque ele tem a casa dele, ele tem o carro dele bom, né? Ele troca o carro dele a cada 1 ou cada 2 anos. Os caras têm uns caminhonetão, carrão com não sei o quê. Os caras têm lanche, os caras viajam nas férias, os caras. Oferecer para ele, porque toda a necessidade básica dele, ele tem. É o mínimo, né? O que o Ele tem. americano tem a preocupação é se tem filho, de juntar dinheiro para o filho fazer faculdade. Porque a faculdade lá não é todo mundo que faz, mas quando faz é super caro. Tem faculdade que é $5.000 por Passa a vida mês. inteira pagando, Sim. né? Passa a vida Então o inteira cara pagando, verdade. tem o filho, o pai lá já começa a poupar tantos dólares por mês para poder pagar a faculdade do filho. Ou então o filho, ou então ele é aquele super atleta, né? O cara Que joga, corre consegue a bem, bolsa, aí ele consegue bolsa. Mas fora isso, é difícil para fazer faculdade. Mas lá não precisa fazer faculdade para você ter um emprego legal. Tem que terminar o ensino médio, né? Aí você já a consegue emprego. dinâmica é outra coisa lá, A né? dinâmica é Assim, outra. Mas o policial, de uma forma geral, o policial é muito bem pago. Ele tem as necessidades dele satisfeitas. Não vamos dizer que não tem corrupção. Claro que tem. Todo mundo, tudo que é lugar tem, né? Mas é menor, a chance de se ter é menor. Entre Né? vocês ali, vocês mais ou menos ficam sabendo quem leva dinheiro e quem não leva, ou não. Porque às vezes a pessoa, de repente, tem um puta de um caos e fala, pô, eu sei quanto esse cara tinha. É, É uma coisa quieta, porque vai fazer o quê também? Chama a polícia? não, Não sei. mas é tipo assim, uma vez eu estava no estacionamento, meu Deus. aí um perito indo embora, eu com o meu carrinho velho, o cara pega e sai de BMW. Aí eu disse, pô, pô, pode ser que o cara tenha outra coisa que ele faça, pode ser que seja de família rica, mas era uma BMW, É, entende? Aí você fica, opa, será que... Aí uma vez eu fui em Arujá, que é uma cidade famosa pelos condomínios bons, e eu fui na casa de um advogado, e ele falou: tem um colega teu que mora aqui no condomínio. Ele é aposentado, ele é investigador. Nós vamos ali comprar pão, a gente vai passar na frente da casa dele. A casa do investigador é uma baita de uma mansão. Aí eu fico assim, porra, eu tenho que falar com esse cara,
ele tem que me ensinar economia, porque o meu salário é maior. Educação financeira, né? Educação financeira. Educação financeira, Eu tenho realmente. administração financeira, só pode ser, né? Para ter uma puta de uma casa num condomínio, o que ele pagava a taxa condominial dele, pelo amor de Deus, entende? Sim. O cara deve ser bom, Sim. né? Gente, ó, são 7:55, Nick, faz a última pergunta. Então, vamos combinar uma parte 2? Aí eu nem vou falar dica cultural. Vamos, porque a bem, gente não entrou Salada? na parte assim que Ó, eu acho que era mais. a Nicole que tá braba. Tá, né? Ela fez 32 perguntas, escreveu 32 perguntas, fez uma. Você viu que no começo foi a Bianca. Agora, Nicole, o próximo, parte 2, eu fico quietinho. Só falou, Eu e vou gente, vamos fechar começar. as perguntas e aí depois vocês começam perguntando Tá na bom. parte 2. Só para fechar esse assunto, então, é porque eu estava quietinha aqui, mas eu também estava assim, absorvendo muita coisa. Porque, gente, lá atrás, primeiro que eu nem sabia que aqui no Brasil você podia mentir. Eu achei que era igual. Aquele negócio de, eu juro solenemente, eu achei que era aqui também. Nem jurar não jura. Então, enfim, mas aqui, só para fechar, acho que a gente, tipo, chegou num senso comum que gente corrupta tem em todo lugar, em todas as áreas, Qualquer lugar do mundo, né? mas que também, não só, né, na polícia, mas muitas outras áreas deveriam ser bem mais recompensadas pelo trabalho. Agora, a pergunta que eu quero fazer, saindo um pouco disso, acho que é uma pergunta que você recebe em todo podcast que você vai, em todo lugar da sua vida. Mas, assim, no começo, como foi para você? Tipo, o começo, assim, os primeiros casos, e já juntando outra pergunta aqui que eu tenho, como que fica ou ficou o seu emocional? E se você já viu alguém desistir disso, tipo, passou em concurso, foi, mas assim, não aguentou o baque de ver, né, tragédias e desistiu, saiu. Afinal, ele é formado em engenharia elétrica e foi trabalhar com vida na parte da biológica, vamos dizer assim. Começando a responder as perguntas pela última. Eu tive uma colega que ela era dentista, ela fez academia, fez concurso, fez academia de polícia junto comigo, foi aprovada. Em 15 dias, ela chegou assim, não é isso que eu quero. Nossa. 15 dias? 15 dias. Caraca. Meu Deus. Nossa. É uma carga muito grande, né? Se a gente for parar para pensar, é uma carga muito grande. Agora, para mim, primeiro local, que eu digo assim, foi suave, né? Era um cara morto na rua, com um tirinho na cabeça, tá? Mas ficou bonitinho, o furo, e escorreu no chão um filete de sangue. Então, não tinha muita coisa. Então, você olha só, tá morto, tá? Né? É claro, se eu tivesse pego lá, logo de início, um decapitado, um esquartejado, uma criança, poderia ser que fosse mais chocante, né? Mas você fingiu de durão, né? Ali na hora. Não, foi tranquilo, foi bem suave. Foi tranquilo? Foi? Bem tranquilo. O que eu falo assim, o que aconteceu de anormal foi o delegado era aquele muito zique, que só acontecia coisa atrapalhada no plantão dele. E a gente estava aqui indo para o local, na Avenida Rebouças, uma avenida muito importante aqui de São Paulo, embora fosse no meio da noite, pouco movimento na época, e um acidente com 2 bugs. Né? Aí eu disse assim, mas por que estranho? Em São Paulo você não vê um bug. Sim. Não tem bug em São Paulo. Agora você imagina ver um acidente, 2 bugs que bateram. E os caras estavam brigando e a gente teve que parar, estava a caminho, teve que parar para acalmar os ânimos. Então, para te ver se foi o que aconteceu de estranho, foi realmente a batida dos bugs na plena Rebouças, coisa que nunca mais eu vi um bug rodando em São Paulo. Né? Mas no meu primeiro plantão, sim, estava lá os carros. Agora, em termos de cena de crime, foi uma cena muito, muito simplória. Né? Muito... o que existia para ser analisado realmente era a lesão na vítima. E como era só um disparo,
né? Foi questão de 15 minutos, 20 minutos, estava feita a perícia. Então foi Foi muito, fácil, muito né? suave. Muito fácil. Não, excelente. Gente, ó, quero agradecer demais a essa primeira parte, né? Combinamos aqui uma segunda parte, provavelmente pós-férias. Salada, muito obrigado. Meninas, vejo vocês. Guilherme, você estará no próximo. Vai ter internet, com certeza. Obrigado também por vocês terem participado dessa primeira parte. A gente continua no próximo episódio, no 36º episódio, que será... Então, na verdade, olha só como a ironia da vida. Terminamos com salada e começamos com salada, né, no próximo semestre. A nossa próxima... Então, no fundo, olha, salada, se você quiser... Estamos aí na segunda parte. Eu só falo o seguinte, tá? Para tristeza de alguns, alegria de outros. Em agosto, eu vou ter um problema de horário, que nós vamos estar filmando a segunda série da segunda temporada do Perícia Lab. Tá, mas gente, a gente não faz no final, vai conversando. Isso que a minha dica cultural ia ser essa. Assistam Perícia Lab, tá? Assistam, porque é muito bom. É muito Por aqui bom. é só A alegria, Thelma então. é perfeita. Já que a segunda temporada vindo, aqui é só alegria. Então, em agosto vai ser a filmagem, já está discutindo os casos, né? Amanhã tem reunião com o pessoal da produção. E a previsão de agosto já está o roteiro escrito, né? E começar a rodar. Legal. Muito bom. Perfeito. Então tá bom, gente. Ótimo. Gente, então finalizamos aqui a primeira parte. Acho que tem que ser 35 nos dois, né? Então, finalizamos a primeira parte do 35º episódio do Ciência Deriva Podcast. Salada, muito obrigado e nos vemos mais para frente. Nick, Bianca, já chegou fazendo 2, ó. Tá vendo? Muitíssimo obrigado também por ter vindo, Gui. Esperamos você para a próxima parte do episódio. Muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!